O sol queimava o horizonte enquanto o campo de batalha permanecia em silêncio. De um lado, o exército de Israel, com seus guerreiros imobilizados pelo medo. Do outro, os filisteus, com seu campeão invencível à frente. Golias, um gigante imponente, se erguia como uma sombra sobre o vale. Sua armadura brilhava ao sol, e sua voz reverberava como trovão ao lançar seu desafio: "E quem de vocês ousa me enfrentar?" Por 40 dias, sua presença pairava como uma maldição sobre o exército israelita. Nenhum homem ousava responder ao chamado. A espada de Golias parecia insuperável, sua lança, uma ameaça letal. Ele não era apenas um guerreiro, ele era um símbolo de desespero para Israel, uma prova viva de que a força bruta governava o mundo. A cada palavra desdenhosa que saía de sua boca, o coração dos soldados de Saul fraquejava ainda mais. Eles estavam encurralados, não apenas por suas próprias limitações, mas pela presença esmagadora daquele que parecia invencível. O silêncio dos israelitas falava mais alto que qualquer grito de batalha. O gigante sabia que o medo era sua maior arma, e ele o usava com maestria. Porém, enquanto Golias se deleitava em seu próprio poder, algo invisível estava prestes a mudar o curso da história. Uma força que ele, com todo o seu tamanho e bravura, não poderia prever. Enquanto Golias continuava a desafiar os exércitos de Israel, longe dos campos de batalha, nas colinas de Belém, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas. Davi, o mais novo dos filhos de Jessé, era alguém comum aos olhos de todos. Ele não era um guerreiro treinado, não vestia armaduras reluzentes, e sua vida até então se resumia à simplicidade das pastagens. No entanto, havia algo de incomum naquele jovem, uma confiança que não vinha da espada, mas de sua fé inabalável em Deus. Aos olhos dos homens, ele parecia insignificante. Seus irmãos eram guerreiros, fortes e preparados para a guerra, mas foi Davi, aquele que ninguém considerava, que já havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas. Cada vez que a natureza selvagem ameaçava o rebanho, ele lutava com coragem, não por sua própria força, mas acreditando que uma mão divina o guiava. Um dia, seu pai o enviou ao acampamento israelita para levar suprimentos para seus irmãos. Sem saber, aquele simples ato mudaria o destino de Israel. Ao chegar ao campo de batalha e ouvir as palavras arrogantes de Golias, algo dentro de Davi se agitou. Para os soldados ao seu redor, Golias era um monstro invencível. Para Davi, ele era apenas mais um adversário diante do poder de Deus. Enquanto seus irmãos o repreendiam, tratando-o como um menino curioso que nada sabia da guerra, Davi via algo que ninguém mais conseguia enxergar. Ele sabia que sua luta não seria travada apenas com força física, mas com uma fé que poderia derrubar qualquer gigante. E assim, sem hesitação, ele começou a preparar seu espírito para o que estava por vir, mesmo sem entender totalmente a grandiosidade de seu papel naquela história. A simplicidade de Davi ocultava a grandeza de seu propósito, algo que logo seria revelado não apenas ao exército de Israel, mas ao mundo inteiro. A notícia logo se espalhou pelo acampamento: o jovem pastor, que ninguém conhecia, estava disposto a enfrentar o gigante que paralisava o exército de Israel. Quando Saul, o rei de Israel, ouviu falar desse improvável voluntário, ordenou que o trouxessem imediatamente à sua presença. Afinal, quem era esse jovem para ousar se colocar diante de Golias, quando até os melhores guerreiros tremiam de medo? Ao entrar na tenda do rei, Davi manteve-se sereno. Aos olhos de Saul, ele parecia frágil e despreparado. O rei, em sua sabedoria, tentou dissuadi-lo, argumentando que Golias era um guerreiro treinado desde a juventude, enquanto Davi não passava de um pastor de ovelhas. Mas o coração de Davi estava firme, e com convicção, ele contou suas batalhas pessoais, leões e ursos que haviam desafiado seu rebanho e que ele havia derrotado com as próprias mãos. O que para outros parecia um simples relato, para Davi era prova de que Deus o havia preparado para aquele momento. Relutante, mas sem outras opções, Saul concordou. Ele vestiu Davi com sua própria armadura, uma tentativa de preparar o jovem para a luta que estava por vir. No entanto, a armadura pesava demais para Davi. Ele sabia que aquela não era sua forma de lutar, que sua força estava em algo muito além de espadas e lanças. Decidido, ele retirou a armadura e escolheu suas armas, um simples estilingue e 5 pedras lisas do riacho próximo.
Saul, ainda cético, observou enquanto Davi deixava a tenda. Talvez ele não compreendesse o que movia aquele jovem, mas Davi sabia que o verdadeiro combate não seria travado com armas humanas, mas com o poder de uma fé que transcende a lógica da guerra. Davi caminhou para o campo de batalha com uma calma que contrastava com o medo que dominava os guerreiros israelitas. À medida que se aproximava de Golias, o gigante ria e zombava dele. Sou eu um cão, para que venhas a mim com paus? Golias ria alto, confiante em sua vitória iminente. Ele via um jovem desarmado, sem armadura, carregando apenas um estilingue. Mas o que Golias não via era o poder invisível que acompanhava cada passo de Davi. Para Davi, o confronto não era sobre força física ou habilidade em batalha. Ele sabia que aquela luta era espiritual, uma batalha entre a arrogância humana e o poder divino. Ele não recuou diante do desprezo de Golias, pois sua confiança não estava em suas próprias habilidades, mas na certeza de que Deus lutaria ao seu lado. Com olhos fixos no gigante, Davi declarou: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. As palavras de Davi ecoaram pelo vale, carregadas de uma fé que silenciou, por um momento, o riso de Golias. Ali, entre o medo dos soldados israelitas e o desprezo dos filisteus, um jovem pastor estava prestes a fazer o impossível. Sua confiança era inabalável, não porque ele se considerasse forte, mas porque sabia que o Deus de Israel o havia escolhido para aquele momento. Cada movimento de Davi era guiado por essa fé. Ele se abaixou, pegou uma das pedras lisas que havia escolhido, colocou-a em seu estilingue e, com precisão, lançou-a em direção ao gigante. Para quem assistia, parecia um ato de desespero, mas Davi sabia que a pedra estava sendo guiada por algo maior. O silêncio caiu sobre o campo de batalha, enquanto a pequena pedra voava pelo ar, parecendo insignificante diante da imensidão de Golias. Os olhos de todos estavam fixos naquele momento, uma ação que parecia tão simples, mas que continha o peso de uma história divina sendo escrita. O som da pedra acertando a testa de Golias foi quase imperceptível, mas o impacto foi devastador. Golias, o gigante invencível, parou de rir. Seu corpo, tão imenso e poderoso, vacilou. Seus olhos se arregalaram em descrença, enquanto sua força o abandonava. Em um único golpe, a arma invisível da fé havia superado toda a armadura e brutalidade que ele possuía. E então, como uma torre caindo ao chão, Golias desabou. A terra tremeu com o impacto de sua queda, e um silêncio atônito tomou conta do exército filisteu. O gigante que havia dominado o vale por 40 dias estava morto, não pela espada de um guerreiro experiente, mas pela mão de um jovem pastor armado com fé e uma pedra. Davi não perdeu tempo. Aproximou-se do corpo inerte de Golias, puxou a espada do próprio gigante e, com um golpe rápido, cortou-lhe a cabeça, erguendo-a para o exército israelita como prova da vitória. O que parecia impossível agora era realidade: o campeão dos filisteus estava derrotado. Os soldados de Israel, que antes tremiam de medo, agora se enchiam de coragem. Um grito de vitória ecoou pelas colinas enquanto eles avançavam contra os filisteus, que, apavorados, começaram a fugir. A vitória não pertencia à força humana, mas ao poder de Deus, que havia demonstrado que até o maior dos gigantes poderia ser derrubado por um coração cheio de fé. Com o gigante caído e a cabeça de Golias erguida pelas mãos de Davi, uma onda de surpresa e assombro percorreu todo o vale. O exército de Israel, que minutos antes estava paralisado pelo medo, agora via com seus próprios olhos o impossível acontecendo. Aquele jovem pastor, que havia chegado ao campo de batalha como um mensageiro para seus irmãos, agora se tornará o herói que mudaria para sempre a história de sua nação. Enquanto os filisteus fugiam em desespero, os soldados israelitas, renovados pela coragem que emanava do feito de Davi, avançaram contra seus inimigos, perseguindo-os até as fronteiras de suas terras. A vitória não foi apenas militar, ela foi espiritual, uma prova viva de que a força verdadeira não reside nas armas ou na imponência, mas na fé inabalável em Deus. O nome de Davi, antes conhecido apenas nas colinas de Belém, logo se espalhou por todo o reino. Ele havia enfrentado o invencível e vencido, não porque fosse o mais forte, mas porque tinha sido escolhido por Deus para mostrar que a fé pode superar qualquer barreira, qualquer adversário, por maior que seja. Este evento marcaria o início da jornada de Davi para se tornar o maior rei de Israel.
Mas, mais do que isso, o confronto entre Davi e Golias passou a ser contado por gerações como um símbolo do triunfo da fé sobre a força bruta, do poder divino sobre o orgulho humano. Em cada guerra, em cada batalha, o povo de Israel se lembraria de que, quando Deus está ao lado de seu povo, nenhum gigante é grande o bastante para derrotá-los. E assim, o jovem pastor, com sua coragem e confiança no Senhor, mudou para sempre o curso de sua história e a de seu povo. O gigante havia caído, mas a fé de Davi se ergueu, mais forte do que nunca.